Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Eu também vou postar a versão dele convertida em áudio para o formato de podcast nas principais plataformas de agregador de podcasts. Ou seja, se você não curte muito o formato de vídeo, se você não gosta muito de consumir conteúdo audiovisual por alguma razão, você também vai ter outra opção para consumir meu conteúdo. Você também vai ter a opção do áudio. Ou seja, você vai poder ouvir quando estiver no banheiro, você vai poder ouvir quando estiver cozinhando, você vai poder ouvir quando estiver fazendo diversas outras coisas. Que essa é a graça do formato podcast, que é um formato também que eu gosto bastante, que eu consumo com muita frequência. Mas a resenha de hoje é de um livro fundamental para a nossa higiene mental, nesses tempos de quarentena, nesses tempos de isolamento social e toda essa tensão devido a essa pandemia do novo coronavírus. É o livro Futebol ao Sol e à Sombra. Na minha opinião, um clássico da literatura futebolística, escrito pelo jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano, que foi um escritor falecido em 2015, salvo engano, uruguaio, que escreveu mais de 40 livros, que a obra dele penetra em diversos gêneros. A obra dele é muito marcada por um hibridismo literário, por diversos gêneros diferentes que ele transita às vezes dentro da mesma obra, como é o caso dessa. Ele escreve contos, ele escreve crônicas, ele escreve relatos, memórias. Ele mistura ficção, jornalismo, história, um pouco de análise política. E nesse livro, Futebol, o Sol e a Sombra, não é diferente. Futebol, o Sol e a Sombra é um livro de crônicas sobre futebol, que ele fala de causos, histórias e episódios futebolísticos, tanto dentro como fora das quatro linhas. E ele traz essas crônicas num formato diferente. Não são apenas narrações curtas, narrações simples, como muitas crônicas são. São crônicas que têm um toque de prosa poética, que ele escreve com uma emoção diferente, ele escreve com um sentimento maior. E por causa disso, que o livro se torna tão gostoso, tão delicioso de ler. A partir do momento que você lê uma crônica, você quer ler outra, porque você se identifica com trechos. Quando eu falo você, eu falo quem gosta de futebol, mas quem não gosta também. É uma obra não apenas para quem aprecia o futebol, não apenas para quem gosta de esporte, mas para qualquer pessoa que goste da literatura, porque transita entre a ficção, o jornalismo e conta histórias de maneira muito original, de maneira muito autêntica e com sentimento, sobretudo. Cada acontecimento que você lê no livro, que ele narra de maneira muito particular, cada toque na bola, cada chute preciso, cada gol, cada erro, cada fato histórico, ele narra de um modo que você se sente lá, você mergulha, você viaja. Ou seja, ele faz literatura na sua acepção mais pura. Ele faz o leitor viajar, ele faz o leitor imaginar, ele te transporta para um outro lugar. E isso acontece principalmente nos textos sobre Copa do Mundo, que ele sempre inicia os textos contextualizando a Copa do Mundo daquele ano que ele está falando, com os fatos históricos, socioculturais que ocorriam naquela época em todos os lugares do mundo. E é bem interessante porque é um livro que não fala apenas de futebol, é um livro que também fala sobre história, que fala sobre política, que fala sobre preconceitos e que adentra em várias esferas da sociedade que a gente começa a refletir ao ler o livro. Ele também relembra os tempos do futebol mais romântico, no caso principalmente dos países da América do Sul, como o Uruguai, que é o país dele, a Argentina também um pouco o Brasil, em que ele fala que o futebol era praticado com muito mais paixão, com muito mais sentimento, com muito mais amor. E aquele era o real futebol. Aquele era o futebol tal qual deveria ser. Não o futebol das máfias, dos patrocínios, do dinheiro, das empresas, como é atualmente. Ele fala. Ele diz que a questão financeira, ele diz que a questão dos patrocínios, dos direitos de TV, tiram a essência do futebol, porque faz que o resultado seja muito mais importante que o espetáculo. O Galeano vê o futebol muito como espetáculo, como uma maneira de arte. Isso em diversos níveis. Tanto em campeonatos grandes como Copa do Mundo, Eurocopas, Copa da América, como em jogos comuns, inexpressivos, como é o caso que ele fala de diversas partidas que aconteceram no Uruguai, o país dele, que ele acompanha desde criança. Então é um livro indispensável, não só para quem aprecia futebol, mas também aprecia a boa literatura. E fica a recomendação de leitura nesse tempo de isolamento social, em que cuidar da nossa higiene mental, em que cuidar da nossa saúde mental é tão importante quanto cuidar da nossa saúde física.
Eu diria que higienizar a mente é tão importante quanto higienizar as mãos, higienizar o corpo, nesse momento. É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um gostei, se inscreve no canal. Tem uma outra opinião, igual, diferente sobre esse livro do Galeano, comenta aí pra gente trocar uma ideia. Se tiver a fim de conversar alguma coisa, eu sempre deixo também minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. E nos próximos dias eu devo voltar trazendo mais conteúdos pra vocês. Valeu, tamo junto!